TV Gecas Vevo, Canal 7, apresenta sua programação em cores com equipamentos Philips. Acredito que todos vocês já estejam cientes de que a atual identidade do canal foi completamente inspirada na extinta Rede Tupi, a primeira emissora do Brasil. A Rede Tupi me encantou por ter sido a pioneira na televisão brasileira, trazendo atores e apresentadores de peso como Ana Maria Braga, Didi, Carlos Alberto de Nóbrega e tantos outros. A emissora viveu longos 30 anos de história da televisão brasileira, porém, durante essas 3 décadas, ela produziu uma quantidade gigantesca de conteúdos que, infelizmente, acabaram se perdendo no tempo, seja por descaso com o acervo, incêndios, reutilização de fitas ou diversos outros motivos. E no vídeo de hoje você adentrará nas intrigantes Lost Mídias da TV Tupi. Mas como de costume, o canal tem a infame parceria com a página Glitch Brasil. Como você sabe muito bem, a página traz novidades e atualizações da produtora australiana Glitch Productions ao público brasileiro. Eles também possuem um servidor no Discord, cujo link estará na descrição. Sem mais delongas, prossigamos para o vídeo. O auge da TV Tupi aconteceu entre os anos 50 e o início dos anos 60, consolidando sua audiência apesar das limitações do alcance de sinal da época. Conforme surgiam outras emissoras, entre elas estava a TV Rio, inaugurada em 55. A emissora teve sua fase de maior audiência nos anos 60, competindo de igual para igual com as maiores redes da época, vendo o potencial e o alcance do sinal e do público da TV Rio, junto com a TV Tupi de São Paulo. Ambas as emissoras produziram a telenovela de maior sucesso da época, O Direito de Nascer. Originada no rádio e escrita pelo cubano Félix Cagne, a novela foi produzida entre 7 de dezembro de 64 e 13 de agosto de 65, tendo 160 capítulos. Apesar de ter recebido 4 adaptações posteriores, a versão de 64 foi a de maior sucesso, sendo marcada como fenômeno extraordinário de massa na televisão brasileira. E quando eu digo sucesso, não estou falando daquele a novela está indo bem, não, o negócio era um fenômeno. A novela uniu o ápice de um melodrama infalível à transição de um público já viciado no sucesso anterior da rádio. Como não existia interligação em tempo real via satélite ou rede de micro-ondas entre os estados, o capítulo era exibido primeiro na TV Tupi de São Paulo, depois a gravação era despachada de avião ou de carro para o Rio de Janeiro para ser exibida na TV Rio. Basicamente, o capítulo terminava em São Paulo e já tinham que correr para o aeroporto, porque o público do Rio também queria saber o que ia acontecer. E aqui vem uma coisa que eu sinceramente não esperava. A própria TV Tupi do Rio, inicialmente, não queria exibir a novela. Por mais que a TV Tupi tinha a matriz carioca, inicialmente a TV Tupi carioca recusou-se a exibir. Mas depois de uma negociação entre os diretores da TV Tupi carioca e a TV Rio, o sucesso passou a ser exibido na matriz carioca. Apesar de seu imenso sucesso nos anos 60, a maior parte dos 160 capítulos se encontra perdido atualmente. Em 24 de abril de 2014, o canal Tupi Novelas publicou 2 trechos da novela, totalizando 3 minutos e 48 segundos recuperados da produção. A novela de maior sucesso radiofônico foi O Direito de Nascer. Estas cenas são da adaptação da novela para a televisão. No rádio, O Direito de Nascer ficou 2 anos no ar e tinha Paulo Gracindo no papel do médico Albertinho Limonta. Algumas fotos também foram recuperadas, mas seus capítulos gravados continuam sendo uma Lost Media.
Tudo começou no dia 10 de junho deste ano. Eu estava assistindo a um vídeo sobre casos que chocaram o Brasil e me deparei com um incêndio criminoso do Grand Circus norte-americano. Em resumo, a tragédia aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro, no dia 17 de dezembro de 1961, durante a estreia do circo. O incêndio resultou na morte de 503 pessoas e deixou mais de 800 feridas, a maioria crianças. A causa foi a vingança de um ex-funcionário da montagem que havia brigado com o dono e ateou fogo à lona. Devido ao impacto do caso, espetáculos circenses no mundo todo passaram a adotar fiscalizações muito mais rigorosas para rotas de fuga e prevenção de incêndios. Naquele mesmo 10 de junho, fiz uma publicação no r/Brasil Lost Media sobre uma suposta mídia perdida, a possibilidade de a TV Tupi ter noticiado o caso na época. Como eu não tinha provas concretas, classifiquei o caso como existência não confirmada. Ou seja, eu tinha literalmente uma teoria na cabeça e nenhuma prova para sustentar ela. A minha teoria fazia sentido por 3 motivos. O caso teve repercussão nacional, a emissora já tinha estrutura para produzir telejornais nos anos 60 e seria absurdo uma gigante como a TV Tupi ignorar completamente o assunto. Mas, obviamente, faz sentido, não é a mesma coisa que aconteceu. Eu precisava de alguma prova. Passei 2 meses procurando qualquer pista. Consultei o acervo do arquivo público, que conta com cerca de 22.800 roteiros de locução de 43 telejornais da emissora, cobrindo o período de 1950 a 1980. Fui vasculhando arquivo por arquivo até que, em 3 de agosto, basicamente semana passada, eu finalmente encontrei a prova. No meio dos roteiros do programa Diário de São Paulo na TV, estava o documento do dia 18 de dezembro de 1961, exatamente um dia após a tragédia. 5 páginas do roteiro detalham a cobertura do caso, confirmando que a TV Tupi de fato noticiou o incêndio. Apesar desta grande descoberta que fiz, qualquer registro em áudio ou vídeo desta reportagem, infelizmente, segue perdido. Com a explosão mundial dos Beatles durante os anos 60, era praticamente inevitável que alguém tentasse transformar o fenômeno da banda em um produto voltado ao público jovem. Aproveitando o sucesso do terceiro álbum, A Hard Day's Night, o produtor estadunidense Albert Brodax procurou a equipe de gestão da banda com a ideia de produzir uma série animada. Assim, em 1965, surgia The Beatles Cartoon. Produzida pela King Features Syndicate e pela Kanye West Studios e coproduzida por George Clooney, a série foi exibida originalmente entre 25 de setembro de 1965 e 21 de outubro de 1967 pela ABC nos Estados Unidos, com reprises que foram ao ar até 7 de setembro de 69. A série também foi exibida na Austrália e no Reino Unido. Com 3 temporadas e um total de 39 episódios, ela se tornou um marco histórico por apresentar versões animadas de pessoas reais e vivas da época em uma série televisiva semanal. E obviamente, uma série sobre os Beatles não ficaria restrita aos países da língua inglesa, porque se os Beatles estavam no hype mundial, obviamente que países que não falam inglês, como o Brasil, também queriam a sua dose. Na segunda metade da década de 60, especificadamente entre 67 e 68, The Beatles Cartoon já fazia parte da grade de programação da TV Tupi
Tupi e de suas filiais e afiliadas, sendo patrocinada pela Brinquedos Estrela. A série recebeu uma dublagem brasileira. O problema é que, até o momento, não há informações disponíveis sobre qual estúdio realizou essa dublagem e nenhum registro conhecido dela foi encontrado na internet. Ou seja, os episódios originais de O Desenho dos Beatles está disponível atualmente, mas a versão que os brasileiros assistiam pela TV Tupi se perdeu no tempo. Para começar este tópico, eu queria mencionar que foi graças ao canal TV Formosa que tive conhecimento do caso. E sinceramente, quando eu descobri este caso, eu pensei, como é que eu nunca tinha ouvido falar disso antes? Mas então, pensando no bicentenário da independência do Brasil, que aconteceria 50 anos depois, a TV Tupi criou uma cápsula do tempo para celebrar os 150 anos da independência em 72 e deixaram registros para serem abertos 50 anos depois, especificadamente em 2022. Numa matéria de jornal datada de 1972, a TV Tupi anunciou o seguinte: vamos transmitir agora, via Embratel, um programa para ser visto no ano de 2022. Não perca! O resto do texto explica o que a emissora fará neste programa especial e tudo era resumido em uma frase: a herança de uma geração. A cápsula foi idealizada por Fernando Luiz da Câmara Cascudo para preservar registro do Brasil de 72. Entre os itens, há uma gravação em videotape com a participação do empresário ucrano-brasileiro Adolfo Bloch, que futuramente iria adquirir uma das concessões da Rede Tupi para virar a Rede Manchete, revistas da editora Bloch, uma réplica da bandeira do Brasil e o documento do Plano Nacional de Desenvolvimento criado durante o governo do presidente Emílio Médici. Basicamente, eles fizeram um verdadeiro backup do Brasil de 72. Posteriormente, em 7 de janeiro de 73, a urna criada para guardar os itens foi lacrada durante o programa do Flávio Cavalcante e enterrada em frente ao Museu Nacional no Rio de Janeiro 2 dias depois. E agora vamos dar um salto de 50 anos no futuro, dezembro de 2022. Em 7 de dezembro, a cápsula foi finalmente desenterrada, mas para a surpresa de todos que estavam presentes, a vedação não foi suficiente para proteger o material. E aí veio a parte que ninguém queria ver. A cápsula não conseguiu proteger completamente o próprio conteúdo. Assim, por mais que tenham feito uma cápsula do tempo da hora para os brasileiros do futuro, eles se esqueceram de preparar a urna para aguentar 50 anos. E quando os ex-funcionários lembraram que aquilo ainda existia, fudeu! Apesar do estado deplorável de todo o conteúdo da cápsula, principalmente o videotape do especial, o restaurador Pablo Soeiro afirmou que seria realizado um grande esforço para restaurar as imagens e o som. Mas estamos em 2026. Já se passaram quase 4 anos desde que a cápsula foi desenterrada e até o momento não tivemos novas informações sobre a restauração. Tudo o que resta publicamente do especial é uma fotografia tirada durante sua gravação e publicada em um jornal de 72. Então, por enquanto, a mensagem que a TV Tupi preparou para o Brasil de 2022 continua perdida. Em 1974, o Jackson 5 já era um fenômeno internacional. Com sucessos como I'll Be There, coreografias marcantes e o talento precoce de Michael Jackson, o grupo conquistava cada vez mais espaço fora dos Estados Unidos. E foi nesse mesmo ano que o grupo veio pela primeira vez à América do Sul, passando 10 dias pelo Brasil entre 13 e 22 de setembro, com apresentações em Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e
e São Paulo. Atentos à movimentação no grupo no país, o produtor Solano Ribeiro propôs que a Rede Globo produzisse um programa especial para celebrar a passagem do Jackson 5 pelo Brasil. A emissora recusou. Então, o produtor levou o grupo para os estúdios da TV Tupi de São Paulo. Porém, surgiria mais um problema. A gravação quase foi cancelada porque a juíza de menores estadunidense que acompanhava o grupo exigiu que Michael Jackson, que tinha 16 anos na época, parasse de trabalhar a partir das 10 da noite. Para resolver o impasse e conseguir terminar o programa, a produção usou o argumento do fuso horário de Los Angeles, driblando a regra rígida da juíza. Basicamente, a produção meteu a carta do Uno reverse contra a juíza. E aparentemente deu certo. Então, o grupo se apresentou. Você está vendo um tesouro da TV brasileira, uma apresentação do grupo Jackson 5 na Rede Tupi em 1974. Não sobrou muita coisa do especial gravado nos estúdios de São Paulo, apenas 1 minuto e 40 segundos. As imagens que poucos conheciam foram encontradas nos arquivos da emissora, extinta em 1980 e hoje guardados na Cinemateca Brasileira. Michael Jackson, então com 16 anos, passava por uma mudança na voz. Apesar de o especial ter sido um sucesso, os registros do programa quase foram totalmente perdidos por um incêndio que ocorreu em 78 na emissora e pela péssima prática da emissora de reutilizar as fitas magnéticas. E como vocês sabem, o acervo da TV Tupi paulista foi parar nas mãos da Cinemateca Brasileira. A gravação sobrevivente foi descoberta pela equipe do Fantástico da TV Globo ao procurar arquivos para a cobertura da morte do artista em 2009. Mas como vocês também notaram, apenas 1 minuto e 40 segundos foram recuperados. E isso é especialmente frustrante quando lembramos que um programa especial de auditório ou compacto de um artista estrangeiro na época costumava durar entre 30 e 60 minutos, ou consistia em uma participação de poucos minutos dentro de uma atração já existente. Ou seja, o que sobreviveu representa apenas uma pequena fração do que foi gravado. E este foi o vídeo. Quero agradecer a vocês que compreenderam as minhas mensagens do meu último post que fiz semana passada. Caso vocês não tenham visto, em resumo, eu estava desanimado para produzir o outro vídeo porque o roteiro dele não estava ficando legal e eu não estava conseguindo deixá-lo leve. Ele acabou ficando mais técnico do que compreensível, então optei por descartar a ideia. Mas se não fosse pela pesquisa que eu realizei para o segundo tópico deste vídeo e pela ideia sugerida por alguns dos inscritos, talvez este vídeo nem tivesse saído e eu estivesse produzindo outra coisa. Novamente, quero agradecer a vocês por terem me entendido. Se puder, deixa o like, inscreva-se caso tenha se interessado pelo conteúdo, ative o sino para não perder os futuros vídeos, compartilhe, comente para ajudar no engajamento e use a opção Hypar que está disponível para celular e tablet. No mais, é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e fui!